vida dele, Pai. Derrama autoridade, usa o teu servo através, meu Deus, da tua palavra para falar conosco nesta manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Receba o servo do Senhor. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Importante momento, irmandade, nós estamos preparando com Ele amanhã desse dia. Louvado seja Deus. Dia de alegria, dia de santidade, dia de amor, na qual o Senhor tem colocado no coração dos seus servos. Glória a Deus. A gente pode olhar e contemplar a face da Irmandade, na qual o Espírito Santo tem nos mostrado alegria. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Hoje nós vamos sentir mais a presença de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós vimos, Irmandade, que o Senhor está presente. Glória a Deus. Irmandade, sem perda de tempo, nosso tempo é precioso, muito mais de Deus. Vamos ler um texto na palavra, que está escrito em Lucas, o capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Lucas, capítulo 22. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Todos encontraram? Oh, louvado seja Deus. Então nós vamos estudar, ler com a ajuda de Deus, com a guia do Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. Glória a Deus. O título da verdade nos diz assim: plano para matar a Jesus. Estava, pois, perto a festa dos pães sem fermento, chegada a Páscoa, e os principais, os sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Enquanto a humanidade não temer a homem, pouco resolve. Nós temos que temer é o Senhor nosso Deus, que manda todas as coisas. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Ele foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e conviram em dar dinheiro. Esse foi o momento de iniciar a traição contra o mestre.
é o que de nós não pode surgir. Aleluias. Principalmente na manhã deste dia. Irmandade, buscaremos um coração limpo e só vem de Deus. Pedimos o Espírito Santo para limpar os nossos corações nesta manhã, para que nada dessa qualidade venha nos acontecer, porque hoje é um dia de maravilha, é um dia que o Senhor está, aleluia, aqui conosco. Glória a Deus, mais uma vez, né? Sempre Ele está conosco, mas aqui nós buscamos mais a face dEle. Ele está limpando os corações desta manhã. Amém. Para nós estar com a presença dEle. Glória a Deus. Os pais se alegraram em conviram em dar dinheiro. E ele concordou, assim buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Como é a traição? Procurava jeito de entregar ao Senhor sem que houvesse tumulto, problemas contra ele, e não sabia ele que o problema era o coração dele, que Satanás estava metido nele. Aleluias. Aleluia. Mandar glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, que aqui o Senhor não tem deixado isso acontecer. Satanás só tem ordem de chegar e passar da porta, perto da porta, mas o Senhor Jesus não deixa ele entrar aqui. Glória a Deus. E muito menos dentro dos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Chegado, porém, o dia dos pães sem fermentos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe disseram: onde queres que a preparemos? E disse-lhe: ide, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até até a casa em que ele entrar. E dizei ao pai de família da casa. Mandai maravilha quando se trata de Jesus Cristo. Tudo que ele fala é maravilhoso, tem fundamento. Ele falou, não falha a sua palavra. É maravilhoso o Senhor Jesus, porque aqui é o Espírito Santo. Aleluia. O mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Essa pergunta levou os discípulos e falou para aquele homem aquilo que o Senhor Jesus mandou. Então é importante mandar falar aquilo que o Senhor Jesus manda. Amém. Sem acrescentar nada a mais, nem a menos. Porque a palavra do Senhor é valiosa. Ela chega e faz a obra com perfeição. Aquilo entregue tudo quanto o Senhor
mandou, aquele que entrega conforme o Senhor Jesus manda, ele é vitorioso. Ele chega, fala e aceita a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, ele vos mostrará um grande cenário mobiliado assim. Aí fazei preparativos. Aquele lugar já estava preparado, porque o Senhor Jesus sabia que o coração daquele homem era um coração preparado por Ele mesmo, por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Então, quando fazia um pedido, aquilo era aceito na hora. Glória a Deus, aleluia. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Assim, prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa. Glória a Deus. É o que hoje o Senhor está fazendo aqui, uma festa. O Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, vai colocar uma mesa, aleluia, aqui. E nessa mesa, o Espírito Santo prepara, aleluia, tudo quanto necessita para nós se alegrar. Glória a Deus, aleluia. E com eles os 12 apóstolos. Glória a Deus. Então, aqui, ainda que não temos este número, mas o Senhor prepara, Ele é dono. Glória a Deus. Quando Ele quiser, Ele manda. Glória a Deus. E disse-lhe: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. O Senhor Jesus já sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia padecer, mas ele nunca recuou. Às vezes o homem recua quando manda falar a palavra dele, quando manda entregar a mensagem, aí ele fica sem saber o que fazer. Ele teme a palavra, ele teme entregar a mensagem para o Senhor, mas não temas, porque o Senhor não temeu quando ele sabia que ia padecer por minha causa, por sua causa e por causa de todos quando necessita a salvação. A salvação só vem através do Senhor Jesus. Não existe outro para salvar nossas almas, mas sim o Senhor. Por isso ele padeceu. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui, irmandade, vamos aproveitar todo momento que o Senhor nos dá essa graça de poder participar dessa mesa, aleluia, da qual daqui a pouco o Senhor está preparando para os seus servos, aleluia. Nem vamos dizer aquele ama, não, porque o Senhor Jesus ama todos,
resta que todos também procurem o amar. O Senhor Jesus ama, como está escrito na palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado a este mundo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Essa pergunta fica no ar. Será que você procura amar o Senhor Jesus como Ele nos amou? Vamos buscar esta oportunidade. Vamos amar o Senhor Jesus. Vamos pedir a Ele para preparar os nossos corações. Vamos pedir para que o Espírito Santo entre dentro de nós, tira tudo quanto é mal e nos prepara para esse momento glorioso. Aleluia. Nós vamos precisar desse momento sem muita demora. Olha que nós precisávamos dele ontem, hoje e sempre. Nós precisamos um coração limpo, ainda muito mais agora nesse momento que vai ser preparada essa mesa da qual o Senhor está aqui nos falando, e vai ser possível, aleluia, nós estar na tua presença. Então vamos pedir a Deus, né, essa força, essa paz, e pedir que o Espírito Santo limpa cada momento mais do nosso coração, para nós participar dessa mesa, com o coração limpo com nossos irmãos. Aleluia. Que o Senhor nos perdoe de todas as nossas fraquezas, todo o nosso mal. Aleluia. E também vamos perdoar quem nos tem ofendido. E assim nós podemos participar segundo a vontade de Deus. Aleluia. Então, tomando o cálice, abençoou, abençoando, dando graças, disse: tomai e reparti entre vós. Essa foi uma ordem dele, aleluia, da qual nós vamos ver, nós vamos sentir aqueles que Deus preparou, aleluia, entregando na mão de cada um, segundo a vontade dele, aleluia. Porque vós digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha ao reino de Deus, aleluia. Irmandade, é uma maravilha, é uma bênção muito grande. Aquele que o Senhor possa preparar, aleluia, pelo Espírito Santo possa preparar para chegar a esta mesa, na qual o nosso pastor vai chamar, aleluia, e vai mostrar e entregar pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É muito importante quando nós temos essa oportunidade e nós abracemos ela, porque existe alguém, aleluia, que possa ver essa oportunidade e virar as costas, aleluia, orando, aleluia. Vamos orar para aquelas pessoas que têm tido essa oportunidade e não aproveitou. Nós não sabemos o dia da manhã e nem se chegamos à tarde, mas aquilo que o Senhor tem preparado, agradece a Deus. E eu agradeço a oportunidade que o Senhor me tem concedido de poder chegar aqui e ler a tua palavra, sentir a aleluia, glória, aleluia, Cristiano. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
povo de Deus com a paz do Senhor Jesus? Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã, meus irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu me alegro na presença do Senhor, meus irmãos, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Estava ali sentado e pensando, né? Hoje tem mais 2 convidados para sentar na mesa, né? Os 2 irmãos se batizaram naquele dia. Hoje pode participar da mesa do Senhor. Meus irmãos, se nós soubéssemos o que é participar da mesa do Senhor, nós nos alegramos. É você entender que você não vai comer apenas um pedaço de pão ou um suco de uva. Você vai comer do corpo do Mestre, beber do sangue do Mestre. O corpo que te fortalece e o sangue que te purifica. Porque a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá Deus. E esse sangue nos santifica. Ele nos limpa. O inimigo às vezes até sopra a ouvido dele, mas quem sou eu para comer do corpo do sangue? Mas nós não somos nada se nós não comermos. Mas quando nós comemos, nós fazemos parte do corpo. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então o que o diabo ele quer? Ele quer soprar na mente da pessoa: não coma, não bebe, porque você não é digno. Você não vai se tornar digno se você não comer e beber, porque quando você come, você se torna semelhante a Deus. Ele diz que aquele que come, aquele que bebe é semelhante a mim. Então nós temos que entender, meus irmãos. Se nós queremos ter parte com Ele, nós temos que fazer a vontade dele. E a vontade dele, no dia que ele foi traído, partiu o pão, Deus disse para ele: comai, comer e beber. Esse é o meu povo, que é partido por vós. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número, a partir do número 23. No nome de Jesus. Vamos fazer a leitura da ceia do Senhor, onde o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus vem ensinando ele, exortando a igreja como uma forma certa de ministrar a ceia do Senhor. Porque o povo antigamente, cada um levava a sua própria comida, um levava uma coisa, o outro outra. É como se um querendo disputar com o outro quem levava o melhor. Mas para Deus é tudo igual. Então Deus mostrou para o apóstolo Paulo que é o mesmo corpo, que é partido por vós. Livro de 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E a palavra do Senhor vem dizendo assim para mim e para você. Todos acharam em nome de Jesus? A palavra do Senhor vem dizendo assim, meu irmão, não é eu, é a palavra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: e este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignadamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignadamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados como o mundo.
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai-vos pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em sua casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la e quanto for ter convosco. Amém? Meus irmãos, quando a Bíblia fala, examina-se, pois o homem a si mesmo, e assim como deste pão e bebê deste cálice. O que é examinar? Quando nós pegamos o cálice e o sangue do Senhor, é nós ir para um cantinho, dobrar nosso joelho, antes de comer o corpo do sangue do Senhor, e olhar, falar com o Senhor e confessar ao Senhor onde tem falhado. Porque todos nós sabemos onde nós temos falhado. Examinar é nós entender onde nós temos errado e pedir perdão ao Senhor antes de comer o corpo do sangue do Senhor. Porque a palavra do Senhor vem dizendo assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós julgar nós mesmos é o quê? Senhor, eu pequei no olhar, me perdoa no nome de Jesus. Eu pequei no falar, no pensar, no agir. Porque a Bíblia fala: aquele que confessa alcança a misericórdia. Porque às vezes o inimigo, acontece uma situação que ele coloca pessoas no teu caminho para acontecer uma atrito, uma discórdia, uma discussão, para que você não senta na mesa do Senhor. Aí o que você tem que fazer? Senhor, se você errou, me perdoa. Mesmo se você não errou, me perdoa, Pai, porque às vezes eu poderia ter evitado. Às vezes eu poderia não ter retrucado. Porque nós somos ser humano. O ser humano tem dias que ele está acelerado. Tem dia que ele consegue ouvir e ficar calado, mas tem dia que ele retruca tudo. Então nós somos assim. Mas quando nós servimos um Deus, que Ele tem o poder de todas as coisas, é nós pedir ao Senhor: eu era assim, mas hoje eu não quero ser mais. Porque eu preciso ter uma mente de Cristo. Eu preciso ter um espírito de mansidão. Me ensina. Porque eu sou tão pequeno. É nós entender, meus irmãos, que Jesus ele veio para todos, e todos a receberam, mas nós que o recebeu, o receber Jesus não é apenas aceitar e batizar, não, é reconhecer que nós somos falhos, é reconhecer que nós somos dependentes dele, é reconhecer que sem ele nada nós podemos fazer. E quando nós reconhecemos isso, aí sim, nós pegamos o corpo dele e alimentamos, e nós vamos ser fortalecidos. Nós pegamos o sangue dele e bebemos, e esse sangue vai lavar nós de toda iniquidade, vai lavar nós de toda nossa fraqueza, ele vai lavar de toda enfermidade, de todo espírito que não consegue. Mas tem que ser com fé. Não pega apenas um pão, suco de uva, achando que você está na sua casa comendo um pão, suco de uva. Pega ele lembrando do Mestre quando foi pregado na cruz do Calvário. Imagina ele lá naquele madeiro sofrendo por mim e por você. Pregado numa cruz que não foi feita para ele, foi feita para um homem que, pelas Escrituras, diz que ele era de estatura maior. Então aquela cruz era maior, ele foi esticado para pregar. Ele foi, meus irmãos, ferido por mim e por você. E cada ferida que ele tinha era para que nossos pecados sejam perdoados. Pelas tuas pisaduras seremos sarados, seremos curados, seremos perdoados. E quando nós lembramos disso com temor, é nós entender ele dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Pastor, mas eu falo assim porque você não sabe a situação que eu estou vivendo. Não conta o tamanho do teu problema, fala o tamanho do teu Deus. Porque Ele é maior do que qualquer problema. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Antes mesmo que os problemas chegassem, Ele já tinha criado todas as coisas.
Então Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem domínio. Porque a Ele foi dado o poder, a honra e a glória sobre o céu e a terra. Então, às vezes, na nossa mente, eu não posso, você não pode, mas aquele que habita em você, Ele te conceda a possibilidade, o impossível. Como Ele diz para Lucas 1:37, que para Deus nada é impossível. É para Deus. Se nós servimos um Deus vivo, que ressuscitou dos mortos, é nós entender. Eu sou um pequeno, mas o Senhor que habita em mim, Ele é grande. Ele tem a possibilidade de fazer grandes coisas. Eu sou falho, mas através das minhas falhas, minhas fraquezas, Ele entra em mim, eu me sinto forte, e Ele tira todas as minhas falhas. Ele nos ajuda porque Ele é o nosso ajudador. Eu não sei qual tipo de ajuda que você precisa, mas se você confiar no Senhor, Ele diz, o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. É como uma casa firmada na rocha, com alicerce firme. O vento vem e ela está ali no mesmo lugar. É a confiança, porque você construiu a tua casa, você fez o alicerce firme. E o meu alicerce, o Senhor tem que ser firmeza, que é Jesus. O vento pode vir, meu irmão, mas ele não te abala, você vai só permanecer. Agora, aqueles que não estão construindo na casa, na rocha que é Cristo, quando começa a dar um trovão, fica assim, e agora? Será que vai dar muito enxurrado? Será que eu vou permanecer essa casa de pé? Será que amanhã, onde eu vou estar? Porque quem não está na rocha vai mudando de lugar toda hora. Agora, quem está em Cristo, ele firma a raiz. Porque primeiro, antes da árvore crescer para cima, ela cresce para baixo. Depois que ela cresceu, ela enraizou, meu irmão. Acabou. Só fala com você, aí tem vida aí. E essa vida está em Cristo. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Quero que você entenda nessa manhã. Você tem o privilégio de sentar à mesa. Você tem essa honra. Então, quando você sentar à mesa, sentar à mesa é você o quê? Fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. Quando você pegar neste cálice, neste suco duro, coloca todos os teus problemas neste corpo e neste sangue. Você pode ter certeza que o Senhor vai levar todos eles. Coloca todas as tuas dificuldades no sangue de Cristo. Porque o sangue de Jesus, ele tem poder sobre os demônios, espíritos da enfermidade. Tem mais poder que os feiticeiros, mais poder que os macumeiros. Ele tem mais poder do que tudo deste mundo. Pega este cálice e coloca todas as tuas dúvidas, todo o desânimo. Coloca a tua família ali e fala, Senhor, eu sei que você vai purificar, você vai santificar. É pelo sangue do Cordeiro, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E você vai entender que hoje, domingo, culto de Santa Ceia, onde se inicia o primeiro dia da semana, você vai ter uma semana que você nunca teve na sua vida, uma semana de bênção, uma semana de cura, de milagre, de restauração. Porque tem pessoas que entrou por essa porta precisando de restauração. Pedindo o Senhor, restaura, Pai, aquilo que o inimigo tem querendo destruir. E o Senhor vai restaurar a tua casa. Ele vai restaurar o teu casamento. Ele vai restaurar a tua vida espiritual, sentimental. Ele vai fazer algo sobrenatural. O Senhor vai fazer aquilo que você precisa. Quando você alimentar neste corpo dele, você vai sentir o ânimo que você precisa. Porque às vezes você está se sentindo desanimado. Às vezes não está tendo ânimo nem mesmo para levantar da cama. E nessa manhã o Senhor, Ele vai fazer algo sobrenatural. Então, quando você pegar o corpo e o sangue do Senhor, meu irmão, dobra o teu joelho e confessa para Ele: Pai, eu sou dependente do Senhor. Eu sei que não é pelo meu merecimento, é pela tua misericórdia. Eu sei que eu não sou merecedor, mas não é porque eu mereço, é porque o Senhor prometeu
que eu ia sentar na tua mesa, que eu ia fazer parte do teu corpo, do teu sangue, que eu ia fazer parte do corpo dessa igreja, porque nós sabemos que é só Jesus que salva, não há outro Salvador, Senhor Jesus. Pede Ele para salvar a tua alma, a tua casa, a tua vida, salvar os teus projetos, livrar. Amém? Hoje está chamando aqui o missionário da Maia, missionário Sueli, que vai pegar os itens que está cedo, para nós consagrar a ceia do Senhor, meus irmãos. Porque agora é apenas um toque de um suco de uva. Mas quando nós apresentamos ele ao Senhor, nós vamos consagrar. E vai se tornar o corpo e o sangue de Cristo. E aqui também nós consagramos a água, que é a água do fortalecimento, esses 3 itens. Quem ceia também pode tomar da água do fortalecimento. Tem aqueles que não ceiam, tomam da água do fortalecimento. Amém? Vamos apresentar esses 3 itens nessa manhã, que é o pão, o suco de uva e a água. A água simboliza o Espírito Santo de Deus. A mesma água que o Senhor Jesus Cristo disse para aquela mulher samaritana: mulher, se tu beber da água que eu tenho para te dar, jamais terá sede. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, nesta manhã de domingo, eu venho apresentar ao Senhor a vida do missionário Idomar, missionário Sueli, que estão segurando esses itens da ceia. Pai, eu apresento a vida deles espiritual, sentimental, financeira, física, saúde. Eu peço, Senhor, coloca as tuas mãos sobre as mãos deles agora. Vai tocando nessa ceia agora, Pai, com teu sangue e cabeça. Toca nessa água, nesse suco de uva, neste pão. Começa agora repreendendo toda enfermidade, todo espírito não for do Senhor. E todos que cearam essa manhã, Pai, sinta a tua graça, sinta o teu poder, o teu conhecimento. E quando cear, meu Pai, alimentado do teu corpo, do teu sangue, dessa água do fortalecimento, que o Senhor traga vida e vida com abundância, que o Senhor traga restauração, meu Pai. Que teu Espírito entra nessa vida, Pai, fazendo o impossível em nome de Jesus Cristo. Que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Pai, eu consagro, meu Pai, este pão, essa água que está, meu Pai, e esse suco de uva diante do altar do Senhor. Eu apresento a vida, meu Pai, do missionário Idomar, que está levantando, meu Pai, este cálice do Senhor, que é um suco de uva e essa água. Eu consagro agora, Pai, que agora não é apenas uma água comum, um suco de uva comum. É o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E essa água vai ser, meu Pai, a água do fortalecimento. A água que o Senhor disse para a mulher samaritana: a mulher que se tu beber da água, eu tenho que te dar, jamais será sede. E da mesma forma, Pai, eu apresento a vida da missionária Sueli, que está segurando este pão, meu Pai. Agora é apenas um pão comum, mas quando nós apresentamos o Senhor e te damos graça, ele já não é um pão comum mais, é o corpo de Cristo. O corpo que foi moído, meu Pai, ferido na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Eu apresento, meu Pai, agora este corpo, que não é apenas um pão, é o corpo do Senhor, que foi partido, meu Pai, pela tua igreja. E todos que comerem este corpo, Pai, sinta fortalecido, sinta renovado, curado, libertado e santificado pelo corpo do Cristo, nosso Senhor Jesus. Aquele Pai que deu a vida por nós, que se fez de pecador pelos nossos pecados, que se rendeu e se entregou por cada um de nós, meu Deus. Então nessa manhã eu consagro, meu Pai, este pão, esse suco de uva, essa água, meu Pai, que é o corpo e o sangue de Jesus. E, meu Pai, a água do fortalecimento. Eu consagro estes itens, meu Pai, nessa manhã, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos, meu Pai, que fazem parte, meu Pai, dessa ceia, dessa manhã, todos que olhar para eles vão sentir a tua graça, vão ver o brilho do Espírito Santo, que onde colocar a planta dos pés, Pai, que o nome do Senhor seja glorificado, que cada um seja renovado. Eu profetizo que cada um fazer parte, meu Pai, dessa ceia, dessa manhã, meu Pai, vão ser como a tua palavra vem dizendo, meu Deus.
Vai ser como a tua palavra diz, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Vamos ser testemunho vivo do Senhor, Pai, dentro e fora de tempo. Onde colocar a planta nos pés, todos vão ver, Pai, a graça do Senhor. Assim eu consagro essa ceia no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que ceia podem sentir a vontade para participar do corpo e do sangue do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se sinta, meus irmãos, à vontade para participar do corpo e do sangue do Senhor. Pegue no corpo dele, do sangue, imagina ele, você pegando no corpo do Senhor Jesus nessa manhã, você fazendo parte do corpo de Jesus, você sentindo o poder de tocar nele. Imagina aquela mulher com fluxo hemorrágico, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela tocou somente nas vestes, ela foi curada. Você nessa manhã vai ter o poder que ele te deu para tocar no sangue dele e no corpo. Você vai ter o prazer de alimentar o corpo e o sangue dele nessa manhã e dar água do fortalecimento. Fala com ele nessa manhã. Fala com ele, Pai. Eu te agradeço por poder fazer parte do corpo do Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, de poder tocar no teu corpo e no teu sangue. E, meu Deus, que não somente eu toque no teu corpo e no teu sangue, mas o corpo do Senhor e o teu sangue toca em mim. Toca limpando, purificando, santificando, repreendendo toda a ansiedade, toda a opressão maligna, repreendendo toda a enfermidade, todo espírito do Senhor. Pai, me cura para que quando eu orar para as pessoas elas sejam curadas. Me liberta para que quando eu orar para as pessoas elas sejam libertas. Me santifica, Pai, para que eu possa orar para que as pessoas sejam santificadas. Meu Deus, eu apresento tudo nas mãos do Senhor, Pai. O Ministério Igreja Pentecostal Só Jesus Salva de Miranda Zé. Apresento cada um que entrou por essa porta nessa manhã. Aqueles também que não deram para vir. Apresento a vida do teu povo, a família, o lar, o trabalho, a parentela. Meu Deus, que nós possamos ser testemunho vivo do Senhor, Pai. Eu apresento o corpo do Senhor nesta manhã, meu Pai. Eu dou graça ao Senhor pelo teu corpo, porque a tua palavra diz que quando nós damos graça, Senhor, milagres já aconteceram. E eu creio que eu sou um milagre na casa do Senhor. E cada um que aqui se encontra é um milagre também, meu Deus. Porque a tua palavra diz, meu Deus querido, Deus amado, que quando o Senhor chamou os teus discípulos, deu poder sobre os demônios, espírito imundo, a enfermidade, sobre todo o mal. E aqui estão os discípulos do Senhor. Eu peço, Senhor, Pai, que quando eles comerem o teu corpo, beberem o teu sangue, que o Senhor possa ver, Pai, descer o poder no céu. Porque a tua palavra diz que o reino do céu não subsiste somente com palavra, mas poder, meu Deus. Então nós alimentamos o teu corpo nessa manhã, meu Pai. E eu creio que o poder do Senhor está entrando sobre a nossa vida. Meus irmãos, coma do corpo do Senhor. Coma do corpo dele. Imagina o corpo dele entrando no teu corpo, o espírito dele entrando agora. Fazendo um reboliço agora. Fazendo aquilo que é apraz, aquilo que for necessário. Se tiver um enfermo, ele vai ser curado no nome de Jesus. Se tiver um espírito que não for o Senhor te repreende agora e vai sair em nome de Jesus. Se tiver um desânimo, vai sair em nome de Jesus. Pai, eu peço um revestimento das armaduras de Efésios 6:10. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus. Agora apresenta um cálice, o sangue dele. Fala, Pai, eu te dou graça por esse sangue. Esse cálice que foi derramado na cruz do Calvário. Eu creio que não é apenas um suco de uva, é o sangue do Senhor que vai me purificar. Vai me santificar, como o Senhor disse em 1 Tessalonicenses 5:23. Que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, corpo e alma e espírito. Então beba desse sangue agora do Senhor, o cálice dele,
E sinta limpo, liberto, curado. E lavando cada vez o teu corpo, cada obra agora. Sinta o poder de Deus derramando sobre a tua vida. E viva no caso do Senhor em nome de Jesus. Agradeça a Ele por poder tocar no corpo do sangue. Você que pegou da água do fortalecimento, vai beber dela agora. A presença do Senhor. Fala, Pai, eu creio. Porque a tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Fala assim, Pai, eu creio. Pai, eu creio no nome de Jesus Cristo. Que essa água não é água qualquer. É a água do fortalecimento. A mesma água que o Senhor Jesus Cristo disse para aquela mulher samaritana, quando estava naquele poço de Jacó, para pegar daquela água. Ele disse para ela, mulher, se tu beber dessa água que eu tenho para te dar, jamais será sede. Pai, eu creio que essa água é a mesma água que o Senhor Jesus Cristo disse para aquela mulher samaritana. Que quando eu beber dessa água nessa manhã, eu seja fortalecido do alto da cabeça à planta dos pés. Que tudo aquilo que trazia fraqueza agora vai sair em nome de Jesus. Eu determino a cura do corpo e da alma do Espírito. Beba da água do fortalecimento dessa manhã, meu irmão. Beba, minha irmã. E sinta fortalecido pela graça do Senhor. Porque Jesus disse, a minha graça te basta. Em nome de Jesus, fala, eu creio que essa água já me fortaleceu. Eu creio, porque Jesus disse que aquele que crê fará obras iguais que eu faço, e ainda maiores, porque eu estou indo do meu Pai. Jesus foi para o Pai e deixou essa mensagem para nós. No livro de João 14:12, ele diz, na verdade vos digo, que aquele que crê fará obras iguais que eu faço, e ainda maiores, porque eu estou indo para o Pai. E Ele já está no Pai. Ele está lá preparando para mim e para você lugar. Preparar moradas. Porque Ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, meus irmãos, Ele não teria enviado nós nessa manhã para poder sentar na mesa dele e comer do corpo, beber do sangue e tomar dessa água do fortalecimento. Fala, Senhor, obrigado por mais uma vez poder renovar a aliança com o Senhor. Eu creio, Pai, que essa semana vai ser uma semana inesquecível. Vai ser uma semana abençoada. Vai ser uma semana de vitória. Vai ser uma semana, Pai, que eu nunca tive na minha vida. Vai ser melhor que todas. Vai ser uma semana do prover do Senhor. Eu não sei onde você vai prover na vida da tua igreja, mas eu profetizo a providência do Senhor, Pai. Eu profetizo o Senhor que vai suprir todas as necessidades. O Senhor vai abrir porta que não tem. O Senhor vai fazer o impossível, trazendo cura no lar, na família, na vida espiritual, sentimental, financeira, física, na saúde, meu Deus. Toca na saúde do corpo, fortalece para que possa te servir a cada dia mais. Assim nós te pedimos, te agradecemos por mais essa oportunidade que nos deu nessa manhã de renovar a aliança com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, a igreja que me diz. Glória a Deus. Se sinta à vontade na casa do Senhor, meu irmão. Pode glorificar o nome dele. Porque somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Deus é fiel, né? Que maravilha, né? Meus irmãos, eu sempre falo, todos os cultos são maravilhosos. Mas o culto de Santa Ceia é um culto diferente. É um dia que você sai da tua casa sabendo, eu estou indo renovar minha aliança com o Senhor. Porque essa aliança não pode quebrar. É uma aliança nossa com a nossa casa. Se uma aliança com a esposa, quando quebra, dá tristeza, imagina com o Senhor. Então, nós renovando a aliança com Ele, é nós sabendo que Ele está nos ajudando. Como Ele disse para Josué, eu te ajudo, eu te sustento. Então, Ele ajuda. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço o Senhor pela minha rica oportunidade. Vamos dar a bênção apostólica para que nós possamos ir para a nossa casa nessa manhã em nome de Jesus. Quem quer ir embora para casa? Ninguém quer ir embora, não? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Vamos
Estenda tuas mãos em forma de receber nessa manhã, para que nós possamos ir para a nossa casa. Que o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com cada um de nós, na nossa casa, no trabalho, onde quer que cada um coloque a planta dos pés de toda a igreja que crê diz. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.